Isaías capítulo 6, versículo 5. Nós vamos começar no versículo 5. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 5. Desde o ano passado, eu fiz uma promessa e venho anunciando, estilo cenas dos próximos capítulos, que depois de ter compartilhado aqui uma palavra chamada Pecados da Língua, a número 1 de uma série onde falamos sobre a maledicência, eu esperava ter feito isso antes, mas eu só senti de Deus de fazer isso agora. Eu quero compartilhar a segunda mensagem dessa série, que eu não sei se termina aqui, se vem logo outra tão rápido ou não, mas a segunda mensagem da série Pecados da Língua, e eu quero falar algo, querido, a respeito da murmuração e da questão dos palavrões. Mas antes disso, eu quero que você acompanhe comigo aí, Isaías no capítulo 6, a partir do versículo 5 até o versículo 7. Quando Isaías tem aquela visão gloriosa de Deus no templo, ele, depois de ver os serafins falando da santidade de Deus, há um contraste da realidade do próprio profeta diante da santidade de Deus, e ele começa a dizer o seguinte: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como a tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Amém. Queridos, olhando para essa frase de Isaías, quando ele diz, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. A pergunta é, o que significa a expressão lábios impuros? Eu brinquei hoje de manhã que ele não estava falando de ter usado um batom radioativo, nem de ter beijado o que não podia, mas a expressão lábios impuros, que ele está relacionada à forma de falar. Isaías reconhece diante daquela visão da santidade de Deus, e eu creio que nós precisamos crescer na revelação da santidade de Deus, porque a Bíblia diz: sede santos como Deus, como o Senhor vosso Deus é santo. Nós fomos chamados, querido, a crescer em santidade e a manifestar a santidade de Deus nas nossas vidas. Você pode dizer amém? E mesmo, querido, quando vamos crescendo na revelação do quanto Deus é santo, isso normalmente contrasta o quanto nós ainda precisamos de transformação, o quanto nós ainda precisamos de mudança de vida. E nesse momento, o que choca o coração de Isaías, talvez ao ver os serafins usando a boca deles para falar da santidade de Deus, para exaltar a Deus, eu não sei exatamente o que Deus usou para despertar essa consciência, mas Isaías de repente se vê dizendo: eu sou um homem de lábios impuros. E naquele momento que ele reconhece o seu pecado, querido, isso não é só uma crise de Isaías, não é apenas uma opinião equivocada de Isaías a seu respeito, não é um momento de uma baixa autoestima. Ele diz: eu sou um pecador, eu tenho pecado com a minha boca, com a minha língua. E Deus concorda com isso, porque o anjo pega uma brasa do altar, provavelmente era o altar do incenso, um símbolo e uma figura de oração, o que me leva a acreditar e entender, querido, que é nesse ambiente de oração que nós podemos ter essa experiência de santificação com Deus. Ele pega uma brasa do altar e ele literalmente dá uma tostada na boca do profeta. E no momento que ele coloca aquela brasa na boca do profeta, ele diz: a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Ou seja, o que o anjo estava dizendo? O seu problema realmente é pecado. Você tem cometido esses pecados da língua e você precisa de santificação, você precisa de mudança de vida. Nós já compartilhamos na outra ocasião a respeito dos pecados da língua, focando a questão de maledicência. O quanto isso é nocivo, querido, não só para os outros, de quem podemos vir a estar falando mal, mas para as nossas próprias vidas. Mas eu quero mexer um pouco, querido, na questão da murmuração. A murmuração ela está mais relacionada com essa questão da reclamação, da queixa. Qual a diferença entre o que murmura e o maledicente? O maledicente fala mal dos outros. O que murmura nem sempre fala mal dos outros. Às vezes ele fala mal de si, ele fala mal das circunstâncias, mas ele vive se queixando. Então, há uma diferença entre usar
a sua língua como um chicote para açoitar alguém. Há uma diferença de usar a sua língua, querido, para atacar os outros. E eu não me refiro a meramente criticar, porque maldizer vai muito além disso, embora a linha é muito fina. Mas essa questão da murmuração, querido, está ligado ao tipo de gente que vive se queixando, que vive se lamentando, que vive reclamando. E eu gostaria, querido, que você pudesse acompanhar comigo em alguns textos bíblicos e que a gente pudesse entender que a palavra de Deus fala de forma direta a respeito do assunto da murmuração. Abra comigo em Filipenses no capítulo 2, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Paulo diz assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Quando ele fala para os irmãos, fazei tudo, sem murmurações nem contendas. A palavra foi traduzida aqui do original grego como murmurações, egogusmos, e ela significa murmúrio, murmuração, resmungo, debate secreto, desprazer secreto, não declarado abertamente. Tem gente que na sua frente está empolgado, sorrindo para você, não tem coragem de manifestar algo, mas assim que puder vai começar a resmungar. É aquele tipo de gente que te convida para comer e depois fica falando do tanto que você comeu. E isso me faz lembrar de novo o que eu falei do Paulo pela manhã. Paulo, outro dia, eu vi essa cena, ele falando para um pastor: olha, vou aparecer com a minha família uma hora dessa lá te visitar, a gente comer junto. E o pastor falou para ele: olha, só não dá para ser esse mês. Paulo falou: por que não? Ele falou: porque esse mês eu dizimei. Ele falou: mas quando você dizima, falta dinheiro para comida? Ele falou: não, é que o devorador não entra, então você não vai conseguir entrar lá de jeito nenhum. Diferente de alguém que brinca assim abertamente. O duro é aquele tipo de gente, querido, que tem aquela insatisfação interior. E normalmente isso, a murmuração, querido, não é a pessoa se queixando para você, ela resmungando com ela, resmungando com os outros à volta. E isso para mim, querido, não é só parte de um comportamento de uma pessoa que ficou ali ranzinza. Nós precisamos entender. Paulo diz: faça tudo sem murmuração nem contenda. Ele diz essas duas coisas, contenda e murmuração, suma com esses dois pecados. Por quê? Ele diz: para que vos torneis filhos de Deus, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Deus está dizendo, querido, que a nossa forma de falar deve ser diferente, a ponto das pessoas desse mundo que não conhecem a Deus perceberem na nossa maneira de falar que nós somos diferentes. Isso deve servir como testemunho, querido. Testemunho de Jesus não é só quando eu e você falamos de João 3,16, o plano de salvação, mas a maneira como nós vivemos. Alguns anos atrás, e eu sempre digo é bondade, ultimamente dizer alguns anos, há uns 18 anos atrás, eu estou casado, vai fazer 17, então pelo menos uns 18 anos, eu era solteiro ainda. Eu saí de Guarapuava, onde morava na época, para ganhar em alguma cidade do interior. Eu tinha um golzinho, daqueles motor a ar ainda na época. E o abençoado, querido, bateu o motor na estrada. Eu não consegui nem chegar onde eu tinha que pregar. Eu liguei para um mecânico da igreja, um irmão da igreja tinha uma oficina mecânica, na verdade, e pedi para ele mobilizar os mecânicos dele, para me socorrerem. Ele falou: pastor, os caras não podem sair tão rápido daqui, porque nós estamos cheios de coisa, mas assim que der, estou mandando alguém. Eu já tinha rodado pelo menos uma hora e meia, então imaginei se ainda vão demorar um pouquinho para sair, é de 2, 3 horas, pelo menos aqui esperando. Mas, irmãos, eu me lembro quando eles chegaram, já fazia no mínimo umas 8 horas que eu estava esperando. Já estava assim, escurecendo. E a cena foi muito curiosa, porque os 2 mecânicos que foram não eram crentes, como o dono da oficina. E eles foram falando um para o outro: hoje nós vamos ver o pastor queimar língua. Hoje nós vamos ver ele pecar. Hoje nós vamos ver ele reclamar de tudo, do que aconteceu com o carro, da demora, da forma toda. E eles me contaram isso depois, na hora eu não soube do que estava acontecendo.
E quando eles chegaram, a cena foi muito curiosa. Eu não sei porque eu fiz isso, mas eu estava sentado em cima do carro. Né? Em cima do carro mesmo, o capô, a parte de cima, aquela parte da coluna do vidro da frente, eu com os pés no capô, sentado, tinha um outro irmão comigo, né, que estava do lado de fora do carro, e quando eles chegaram, nós estávamos cantando, adorando ao Senhor, né? Enquanto eles faziam todo o procedimento ali, a gente estava, né? E um deles falou: pastor, foi mal, demorou. Eu falei: cara, não esquenta, a gente aproveitou bem o tempo. E num momento como esse, a gente não percebe, querido, a diferença que isso faz. Mas o dono da mecânica disse: pastor, os meninos voltaram dizendo: o homem é crente mesmo. Porque a gente esperava isso, aquilo. E eu fiquei até impressionado, porque a gente estava fazendo isso aquele tempo todo. Eu não resolvi fazer isso porque a turma estava chegando. Posso também te testemunhar, querido, algumas vezes que eu murmurei, né, e dei mau testemunho. Eu não quero que você ache que isso nunca aconteceu. Mas eu tenho percebido, à medida que eu comecei a me alinhar com a palavra e procurar andar nisso, a diferença que isso faz, querido, mesmo sobre a vida de alguém, né, a influência mesmo sobre a vida de alguém que não conhece o Senhor. E aqui o apóstolo Paulo diz que ao viver sem murmuração, nós nos tornamos filhos de Deus inculpáveis, irrepreensíveis, sinceros, resplandecendo como luzeiros. Ou seja, Deus não está pensando, querido, só em melhorar a sua qualidade de vida e arrancar de você qualquer atitude ranzinza, mas o que Deus quer, querido, é te levar a viver uma condição espiritual diferenciada, para que as pessoas desse mundo, ao verem a sua forma de falar, percebam que você é diferente. Você pode dizer amém? 2 quintas-feiras atrás, a pastora Kelly compartilhou, né, comigo uma palavra que ela trouxe aqui para as mulheres, em cima de Mateus 26, né, no versículo 73, a Bíblia diz que quando começam a dizer que Pedro era discípulo de Jesus, ele está negando Jesus, né, a Bíblia diz que alguém diz para ele assim: você é discípulo dele também, porque o teu modo de falar te denuncia. Embora ali, querido, pudesse estar falando de sotaque, de quem veio de uma região específica, eu quero que você pense nisso. Será que alguém consegue olhar para mim e para você e dizer: o teu modo de falar te denuncia? Você é discípulo de Jesus. Agora, quando Pedro percebe isso, porque está insistindo em dizer que não é, o versículo 74, querido, para mim, né, o que o 73 tem de bom, o 74 tem de ruim. A Bíblia diz que Pedro muda na hora a forma dele de falar, porque ele não queria ser visto como discípulo. Então, no versículo seguinte, a Bíblia diz assim: então, esse então é logo na sequência, começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Ele muda completamente a sua forma de falar, porque ele não quer ser, naquele momento, visto por ninguém como um discípulo, com medo de ser preso junto com Jesus. Querido, a maneira de falarmos vai denunciar quem nós somos. E mesmo aqueles que não são cristãos, não precisam de nenhum tipo de discernimento espiritual, eles têm a capacidade de ver, de perceber e entender se nós estamos resplandecendo algo da parte de Deus ou não. Isso é muito sério. Abra sua Bíblia comigo na primeira epístola de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Pedro diz assim: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. De novo, essa mesma palavra aqui, gogusmos no grego, sem murmuração. Eu acredito, querido, a murmuração ela não aparece só no contexto de uma situação muito difícil, mas de pessoas que muitas vezes têm qualquer nível de descontentamento e elas podem transbordar isso através da murmuração. O problema, querido, da murmuração é que, além de ser uma desobediência, né, a uma ordem de Deus que diz para não murmurar, ele é uma contradição aberta, querido, a uma outra ordem que nos foi dada. Porque a Bíblia não diz só para você não murmurar. A Bíblia diz a respeito de como você deve usar a sua boca, qual o tipo de linguagem que você deve ter. Né? Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, se for rápido de endereço, acompanhe lá comigo. 1 Tessalonicenses 5, 18. A palavra de Deus diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quantos querem viver a vontade de Deus? Diga amém. Então, a Bíblia diz: em tudo dai graças. Né? Esse em tudo dai graças, querido, é a vontade de Deus. Ou seja,
Deus não quer que em momento nenhum, em circunstância nenhuma, você esteja reclamando, murmurando, resmungando. Porque o linguajar, querido, daquele que ama, que teme, que serve ao Senhor, ele deve ser um linguajar sempre de gratidão, de louvor, de exaltação. A Bíblia diz lá em Tiago, né, no capítulo 3, que da mesma boca não pode proceder bênção e maldição. Uma mesma fonte, a Bíblia diz, não pode jorrar água doce e água amarga. Né? A mesma boca que usamos para bendizer a Deus, nós não podemos usar para amaldiçoar os homens. E eu acredito, querido, que Deus quer que eu e você tenhamos um linguajar diferenciado. Isso envolve, querido, aprender a importância de em tudo dar graça. Em tudo dar graça, querido, é diferente de por tudo dar graças. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Você acorda pela manhã, hipoteticamente, dá uma topada com o dedão do pé no pé da cama. Você não tem que dobrar o joelho ali e dizer, Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por essa topada no começo do dia. Não é isso que Deus está dizendo, por tudo. Você não tem que agradecer por tudo, mas você tem que agradecer em tudo. O que significa, querido? Não importa o que aconteça aparentemente de ruim, nada muda o fato, querido, de todas as outras coisas em seu favor. Você ama e teme ao Senhor, você nasceu de novo, seu nome está escrito no livro da vida. Queridos, a Bíblia foca porque nós devemos ser agradecidos. Nunca tem a ver com a circunstância. Quando os discípulos voltam empolgados, dizendo, Senhor, no teu nome os demônios submetem, Jesus diz, ei, se alegrem antes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ele diz, não é por causa da circunstância externa que vocês vão se regozijar, mas pelo valor que vocês têm aos olhos de Deus, pelo lugar que vocês alcançaram. E a verdade é, querido, não importa o que aconteça do lado de fora, nós continuamos cheios de motivos do lado de dentro para manifestar gratidão a Deus. Você pode dizer amém? Paulo diz isso, ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele está dizendo, não importa o que eu estou passando. Eu sei, querido, que há momentos que é difícil louvarmos. A Bíblia diz que a canção alegre, com o coração ferido, amargurado, é como vinagre na ferida. Mas isso, querido, se alguém estiver tentando te alegrar. Mas nós podemos, querido, em meio de circunstâncias adversas, aprender que a nossa alegria vem do Senhor. Então Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que ele está dizendo? O meu humor não depende do que está acontecendo lá de fora. Ele diz, eu estou experimentado tanto, né, em ter fartura, como em passar escassez, tanto em ser honrado como em ser humilhado. Ele diz, eu posso tudo naquele que me fortalece. O que ele está dizendo? Não importa o que eu viva do lado de fora, há um Deus dentro de mim me dando força. E a Bíblia diz que quem está em você, querido, é maior do que aquele que está no mundo. Então não tem circunstância do lado de fora que justifique você perder o seu espírito de gratidão a Deus. Então, apesar de nós não sermos obrigados a agradecer por tudo, a gente deve sempre agradecer em tudo, porque nada deveria mudar a minha e a sua gratidão. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, o problema da murmuração, querido, ele não está relacionado só com a questão daquilo que nós falamos em si, mas eu acredito que ele está relacionado também a essa contradição aberta, declarada, a uma ordem de Deus de que o tempo todo o que deve transbordar da nossa boca deve ser gratidão e louvor. A murmuração, querida, ela está associada na Bíblia à rebeldia. Eu não tenho tempo de gastar aqui uma exposição nesse sentido, mas eu quero que você pense em dois casos. Um deles em Números 12, quando a gente tem uma briga de família acontecendo. A Bíblia diz que Arão e Miriam, que eram irmãos de Moisés, inclusive irmãos mais velhos, apesar de Moisés, né, o caçula, seu líder, eles ali como irmãos, eles não gostaram de algo que Moisés fez. E aí começa uma murmuração contra Moisés. O próprio Deus, querido, tem que interferir. E Deus diz para aqueles dois, olha, se há profeta no meio de vocês, eu, Senhor, me faço conhecer a ele por meio de sonhos, de visões, de enigmas. Mas ele diz com Moisés, meu servo, não é assim. Deus coloca Moisés num patamar acima de qualquer outro profeta. Né? E naquele momento o Senhor confronta os dois por estarem murmurando contra ele. E o que está em questão, querido, embora seja irmão mais velho, é a posição espiritual que Moisés tem. Não só como profeta e homem de Deus, mas como líder. A murmuração, muitas vezes, ela está conectada, querido, a uma atitude de rebeldia. Quando a Bíblia fala que Deus não se agradou, né, dos israelitas porque eles foram rebeldes, a Bíblia está associando isso ao pecado de murmuração que o tempo todo eles cometiam. Então nós precisamos entender que isso, querido, é sério. E talvez mais do que compreender o problema da murmuração, eu creio que a gente precisa entender as consequências da murmuração. Pastor, a murmuração pode acontecer na vida de um crente dentro da igreja? Irmão, por que
essas epístolas iam dizer para os crentes não murmurar. É porque os crentes daquela época, como eu e você, já tinham dado suas escorregadinhas. Né? Isso acontecia. Atos capítulo 6, versículo 1, diz que quando a igreja começou a crescer, irmão, isso era motivo para se regozijar. A igreja está crescendo, mais gente sendo alcançada para Jesus, né? O número dos discípulos aumentando, mas a Bíblia diz que começou a haver murmuração, né? Porque a Bíblia diz que as viúvas dos helenistas, os de cultura grega, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E aí eles começam a falar contra os judeus, aqueles judeus, totalmente judeus, só judeus, e começa aquela reclamação e aquela resmungação. Se a gente não fosse helenista, se a gente fosse um judeu mais puro, ninguém teria esquecido a gente. E começa aquela conversa toda, né? Num momento em que todo mundo deveria estar se regozijando com o que Deus está fazendo. Né? O foco, querido, acaba sendo totalmente comprometido. Agora, como eu disse, mais do que enxergar a realidade e o problema da murmuração, eu acredito que nós temos que tentar entender a consequência da murmuração. E 1 Coríntios, no capítulo 10, abra lá comigo, versículo 10. Primeiros Coríntios 10, 10. A verdade eu gostaria de ler já a partir do versículo 1. Acho que a partir do 1 a gente tem um pano de fundo melhor. A Bíblia diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então ele usa aqui uma figura do povo de Israel do Velho Testamento. Versículo 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Quando ele diz foram batizados no mar e na nuvem, eu creio que figuradamente, querido, a Bíblia está falando de dois batismos diferentes que eu e você podemos experimentar, né? Nas águas e no Espírito Santo. Podemos ser parte de um povo que foi liberto da escravidão do Egito, experimentou redenção, né? Experimentou os batismos, e ainda assim, Deus não se agradar de nós. Porque embora Deus ame a todos, querido, incondicionalmente, Ele não se agrada de todos de forma igual, porque a maneira como nós agimos determina se Ele vai se agradar ou não. E aqui o texto diz que Deus não se agradou deles. Por quê? No versículo 6 a Bíblia diz: ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E aqui ele começa a falar de por que nós temos toda essa história de Israel registrada, né? Essas coisas se tornaram exemplos para nós. Versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porque está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. E não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram. Irmãos, são erros que os crentes podem estar cometendo hoje. E a Bíblia diz: não faça porque tem consequências. Né? Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Versículo 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Irmão, deixa eu te dizer algo. A palavra de Deus mostra que Deus estabeleceu uma proteção para cada um de nós. No livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 10, quando Satanás comparece diante de Deus, e Deus joga na cara do cão a vida de Jó, eu gosto de imaginar que Deus quer usar o meu e o seu testemunho para jogar isso na cara do cão também, né? Ele diz: viste meu servo Jó, não há ninguém justo e irrepreensível como ele. Aí a conversa do diabo diz também: tu abençoou o cara. Isso é a tradução da Bíblia na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, a versão carioca. Também, tu abençoou o cara, né? E o cercaste com uma sebe, né? com um muro de proteção. Ele diz: o cara vai ser fiel mesmo. O que o diabo está reconhecendo, querido? Que Jó, além de abençoado, estava protegido. Tinha um muro de proteção à sua volta. Né? O muro, querido, inicialmente, talvez começou a ser edificado aí como proteção por causa dos animais. Ao longo do tempo, foram se tornando cada vez maiores por causa dos homens, das guerras. Mas o muro fala de proteção. Nós precisamos entender que o diabo não pode passar um muro, querido. Esse muro de proteção à nossa volta, ele é indestrutível
de fora para dentro. No entanto, eu descobri na Bíblia que ele é frágil de dentro para fora. Embora o diabo não possa quebrá-lo, rompê-lo ou violá-lo, você pode fazer isso. Em Eclesiastes, no capítulo 10, a Bíblia diz: quem romper um muro, uma cobra o morderá. Eu creio que figuradamente, querido, a Bíblia está dizendo que se o diabo encontrar uma brecha nesse muro de proteção que você tem, e é só você que pode abrir essa brecha, ele vai tentar entrar. Por isso que Paulo escreve aos Efésios e diz: não deis lugar ao diabo. Em outras palavras, não dê espaço para o cão. Porque ele quer fazer uma arruaça, querido, uma devassa na sua vida, e não é só a vida espiritual. Então, nós precisamos entender que a murmuração, querido, é uma forma de abrir essa porta. Nenhum de nós deveria ficar sem proteção. Na verdade, se a gente agir de forma correta e deixar Deus ser esse muro, querido, né, eu acredito que ele se torna de fato intransponível. Em Malaquias, Deus diz: eu, Senhor, Zacarias, Deus diz: eu, Senhor, seria um muro de fogo à sua volta. Eu creio que essa é a melhor definição de firewall, né? É um muro de fogo, é a melhor proteção, querido, que você pode ter, e Deus quer ser essa proteção. Agora, nós podemos, muitas vezes, né, o que Balaão descobriu? Quando tentava amaldiçoar o povo e não conseguia, ele chega para Balaque e diz: ó, só tem um jeito. Com Deus protegendo eles, nós não podemos lutar contra. Só tem um jeito. Joga os caras contra Deus. E o Deus que hoje é a proteção deles vai virar inimigo. E aí ninguém segura. Então, a jogada do diabo até hoje é a mesma, querido. Para que ele possa ferir a minha e a sua vida, ele não consegue violar um muro de proteção. Mas ele vai tentar fazer com que eu e você rompamos o muro para que ele possa entrar em murmuração, querido. É uma porta aberta para que o destruidor entre. Aliás, nós não conseguimos ainda mensurar o poder, querido, das nossas palavras. O poder criativo das nossas palavras. Isso é muito sério. Deus vai poder usar, querido, aquilo que você fala de forma correta. E o diabo vai poder usar contra você aquilo que você fala de forma errada. E nós precisamos entender que murmuração, querido, reclamação, é uma porta aberta, né, para que o inimigo entre e faça um estrago. Então, nós não podemos nos dar ao luxo de usar a nossa boca dessa forma. E tem muita gente, ele resmungando de tudo, o tempo todo. Né? Ele se queixa de tudo a toda hora. Tem crente que ele não é só um cara desanimado, ele é desanimador. Né? Porque quando você chega perto, te puxa para baixo, te contamina. Eu lembro de um irmão que um dia eu fui visitá-lo, cheguei a estar com a cara meio abatida, falei: e aí, queridão, como é que está a fé? Ele olhou para mim e falou: que fé? Eu já levei um choque, né? Como tipo que fé, não sobrou mais nada. Aí ele tentou dar uma arrumada. Falou: não, porque o senhor sabe, né? Tem a fé para salvação, tem a fé para circunstância. Como quem diz, não sei qual é o tipo de fé que você está perguntando. Falei: já que você fez a distinção, agora eu quero saber das duas. Aí voltou a dar uns 5 minutos de sinceridade nele. Ele falou: ó, pastor, a fé é para salvação, eu estou tentando crer na doutrina da repescagem. Para ver se eu subo no arrebatamento, segunda chamada, porque na primeira eu já estou fora. Né? Eu falei: está feio. Eu falei: e a fé é para circunstância? Ele falou: pastor, essa está pior ainda. Foi até quando eu vejo a luz no fim do túnel, eu acho que é um trem que entrou para me pegar. Porque ele tem gente que ele não é só desanimado, é desanimador. Né? E aí tem gente: não, comigo as coisas nunca dão certo, comigo as coisas não... E não vai dar nunca, querido, falando desse jeito. Né? Porque Deus não pode trabalhar em seu favor e o cão está deitando e rolando. Então nós precisamos entender, querido, que a maneira de falarmos, ela é muito séria no reino espiritual. Eu acredito, querido, que a murmuração, ela não só permite que o próprio inimigo te ataque, mas ela pode nos levar a estar debaixo de juízo de Deus. Já pensou se apanhando dos dois lados? Do cão e de Deus. Vira para o irmão ao seu lado e fala: você não precisa disso. Abre comigo aí no livro de Judas, Epístola de Judas, antes do Apocalipse. Nos versículos 14 a 16, Judas tem um capítulo só. Esse Judas é um dos irmãos do Senhor Jesus. E ele está fazendo menção, querido, a uma palavra profética liberada por Enoque. E ele diz assim: quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele,
Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. Sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Ele não está falando, querido, de gente da sua época, mas ele aplica a profecia de Enoque, que remontava muito tempo antes, dizendo, ó, isso cabe certinho aqui. E vamos lembrar de uma coisa, quando Deus voltar e o Senhor vier com juízo sobre essa terra, não vai ser só com um tipo de pecado. Ele diz, ele vai vir para cima de quem usa a sua boca para falar de forma errada. Eu não sei você, querido, mas isso traz temor ao meu coração. Eu acredito, querido, que nós precisamos entender que Jesus falou que toda palavra da qual eu e você falarmos, nós vamos dar conta diante de Deus um dia. Significa, querido, se vamos responder pelo que falamos, que aquilo que falamos é muito sério. Se Deus vai botar na balança cada palavra, querido, é porque tudo aquilo que eu e você falamos é muito sério. Então a gente tem que aprender a usar de forma correta a nossa boca, a nossa linguagem. E na questão da murmuração, querido, eu quero te mostrar uma outra coisa. Abre comigo no livro de Atos. E eu falei que a gente não pode só não murmurar. Não é só deixar de falar o que é negativo. A Bíblia diz em tudo dai graça, então a gente tem que aprender a falar de forma positiva, com gratidão, com louvor nos lábios. A Bíblia diz a boca que louva não pode ser a boca que maldiz. Então Deus não quer só que eu não fale mal de mim, das circunstâncias, do que for, mas Deus quer que eu use corretamente minha boca. E aqui eu creio que nós precisamos entender algo. A murmuração, além de abrir uma porta para o diabo, poder trazer juízo de Deus sobre nossa vida, ela nos leva a andar na contramão de algo que atrai a intervenção de Deus na nossa vida. Uma atitude de louvor, querido, no meio de uma circunstância adversa, pode trazer o sobrenatural de Deus na sua vida. Você pode dizer amém? Quando eu era criança, eu me lembro de ter ouvido bem cedo meu pai falar de um livro, né, da editora Betânia, do Merlin Carothers. Me lembro o sobrenome dele, deve ser algo parecido com isso. Chamado Louvor que Liberta. Né? E a leitura daquele livro na minha adolescência me impactou. Né? Me fez aprender logo. Eu preciso aprender a usar a minha boca de forma correta. E eu quero te mostrar, querido, na Bíblia, em Atos, no capítulo 16, uma cena muito clara do que é esse louvor que liberta. O apóstolo Paulo diz, a partir do versículo 16, Lucas está relatando aqui o que acontece com Paulo e a equipe, e diz, aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Então, a Bíblia está dizendo que ela estava possessa, endemoniada de um espírito de adivinhação. Seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Irmãos, aparentemente a mulher está ajudando. Ela é respeitada pelo que ela faz, muito bem feito, eu não sei que desculpa ela usava para a fonte de adivinhação, a Bíblia diz que era um espírito maligno. E de repente ela está dizendo, cara, esses homens aí são servos de Deus, vieram pregar o caminho de salvação. Ela não está mentindo, ela está falando a verdade. O problema, querido, é que o diabo age dessa forma no engano. Ele sempre tenta, apoiando parcialmente algumas verdades, enfiar no meio algumas mentiras. E ele estava tentando associar o que Paulo e Silas vieram fazer com aquilo que ele estava fazendo através da mulher. E Paulo, querido, a Bíblia diz que ficou indignado, porque isso vinha se repetindo já há vários dias. Então, no versículo 18, a Bíblia diz, Paulo já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E a Bíblia diz, na mesma hora saiu. Agora, qual é o problema na hora que o Espírito saiu? Versículo 19. Vendo os seus senhores, que se lhes desfizera a esperança do lucro, porque ela não podia mais adivinhar sem o demônio, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, levando aos pretores, disseram, esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Depois de lhes darem muitos açoites, na sua Bíblia também diz muitos açoites, a Bíblia diz, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E uma pergunta é, o que eu e você teríamos feito numa hora dessa? Aqueles dois que vão pregar o evangelho, estão se doando, né? São injustamente presos, condenados, açoitados publicamente, o que era, querido, não só o problema da dor física infligida,
mas a humilhação, as vestes rasgadas em público, açoitados. O versículo 25 ainda diz, depois de preso, né? 24 diz que o carcereiro os levou para o cárcere interior. O interior deve ser pior, irmão, deve ser lá o porão, né? E lhes prendeu os pés no tronco. A Bíblia diz que eles não tinham nem lavado suas feridas. A maioria de nós estaria como, irmão? Murmurando. É, Deus, eu aqui fazendo sua obra, sua vontade, é assim que o Senhor me paga. Eu aqui tentando pregar o evangelho, o Senhor não faz nada a respeito. É lógico que a maioria de nós não verbaliza, por temor. Mas que o negócio fica ali, o descontentamento fervendo dentro de nós, irmãos, fica. Agora, o que esses dois fizeram? Olha que coisa linda, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Agora, sabe o que eu acho tremendo, irmão? Os demais companheiros de prisão escutavam. Querido, tenta fazer essa pesquisa em qualquer prisão que você quiser. E vê se lá pela meia-noite na época era metade da noite mesmo. Hoje a maioria de nós não foi dormir ainda. E vê se você tentar incomodar os presos não cristãos, cantando os seus cânticos de adoração a Deus, eles vão ficar felizes com você por você não deixá-los dormir. Mas aquela turma à volta, eles estão impressionados. Eles estão embasbacados com a atitude dos dois. Apanharam que nem cachorro, injustamente. E a Bíblia diz que o que está saindo da boca dos dois, oração e louvores. Oração e louvores. Querido, a Bíblia diz, a boca fala do que está cheio o coração. Se eu e você nos enchemos de Deus, se eu e você nos enchemos da palavra, se eu e você nos enchemos do Espírito Santo, querido, não importa o que esbarra em você, o que vai sair de você é o que está dentro de você. E nesse momento, querido, os dois começam a orar, a cantar louvores. Eles não estão reclamando, eles podem não estar entendendo. Eu não acredito, querido, que eles estavam lá cantando, Senhor, muito obrigado, porque a gente apanhou feito cachorro, aleluia. Mas não era por tudo dar graças, mas era em tudo dar graças. E penso num cara que tinha autoridade para ensinar isso para a igreja, era o Paulo. Porque depois de ter apanhado, de ter sido, injustiçado como foi, está lá, querido, adorando a Deus. Porque, querido, independente do que aconteça à sua volta, os seus motivos de gratidão nunca vão cessar. Nós temos muito mais motivo para agradecer a Deus do que resmungar do que acontece à nossa volta. Agora, o louvor, querido, é libertador. Enquanto esses dois começam a orar e cantar louvores, olha comigo aí o texto bíblico, o que aconteceu? A palavra de Deus diz assim, aí no versículo agora 26 de Atos 16, a Bíblia diz, de repente, eu gosto desses de repente da Bíblia, porque a gente nunca sabe a hora que Deus vai mover. A gente nunca sabe que hora vai acontecer. Até então parecia que Deus não estava movendo. Até então parecia que Deus não estava fazendo nada. Mas, querido, eu quero te dizer, permaneça fiel. Honre ao Senhor, porque de repente alguma coisa vai acontecer em seu favor. E a Bíblia diz aqui, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Querido, nós precisamos entender que há um lugar em Deus onde a nossa linguagem de gratidão e adoração vai atrair o sobrenatural, o mover de Deus, a intervenção de Deus. E o problema, querido, do crente que murmura em vez de louvar, é porque ele está abortando o sobrenatural de Deus. E além de não deixar Deus agir, ainda vai abrir uma porta para o cão fazer confusão. Irmão, o reino espiritual é muito sério. Quer você acredite nisso, quer não, é a palavra de Deus. Se você aprender a andar em gratidão e louvor, você vai ver o que Deus pode fazer. Se você usar a sua boca para murmurar, vai perecer na mão do devorador. Você já viu que gente que reclama, que normalmente não muda de vida, nunca dá a volta por cima, as coisas não acontecem a favor deles. Enquanto tem gente que está sempre testemunhando algo que Deus fez, sempre tem um crente chorão, resmungando que com ele não acontece. E do jeito que ele fala, querido, eu às vezes penso, não vai acontecer nunca. Nós precisamos, querido, entender a importância de falarmos de forma correta. Porque quando estamos murmurando, estamos pecando contra uma ordem de não murmurar, estamos pecando contra uma ordem de andar numa atitude de louvor e adoração. E, querido, os pecados nos afastam de Deus, nos privam do melhor de Deus. Eu quero concluir falando, além da murmuração, de uma outra questão que eu acredito que nós precisamos entender. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4. Eu quero falar a respeito, querido, da maneira
de falarmos, ligado ao que no português a gente chama dos palavrões. Eu acredito, querido, que a maneira de falar de um crente, de alguém que ama, teme ao Senhor, não pode ser a maneira de falar de um não crente, de uma pessoa que não nasceu de novo, que não teve o nível de experiência que eu e você temos em Deus. Em Efésios, no capítulo 4, Paulo começa falando no versículo 17 assim: isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas ele diz, não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. E diz, não ande como andam os gentios. Irmãos, eu e você, nós como povo de Deus, não podemos viver da forma como quem não conhece o Senhor Jesus vive. Não podemos falar da maneira como eles falam. E de vez em quando eu fico impressionado, querido, com alguns crentes, que às vezes falam cada palavrão. Seja ali numa brincadeira, num jogo de futebol, no trânsito. Irmão, já vi cada coisa cabeluda. Gente que às vezes está abrindo o coração, confessando. É normal, querido, você imaginar que alguém que não se converteu tem esse linguajar. Eu lembro de um dia aqui mesmo, em Curitiba, na Alcance, no final do culto, o senhor visitando a igreja pela primeira vez. Ele falou, cara, minha primeira vez aqui, não sou crente, não. Mas essa palavra sua, irmão, ele soltou uns 3 palavrão para elogiar ela. Naquele momento, querido, aqui não me incomodou nem um pouco. Mas a partir do momento que alguém se converte, começa a caminhar com Deus, a maneira de falar tem que mudar. O teu modo de falar te denuncia, querido, quem você é, onde você está. Agora, olha o versículo 29. Ele diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Essa palavra traduzida como torpe, no original grego, sapros, significa apodrecido, podre, corrompido por alguém e não mais próprio para o uso, de qualidade pobre, ruim, impróprio para o uso, ou sem valor. Irmão, qual é o tipo de linguajar que eu e você devemos ter? A Bíblia diz aquilo que é bom para edificação, aquilo que transmite graça aos que ouvem. Então a gente tem que mudar, querido, algumas expressões e parar de tentar converter o palavrão. Agora tem uns crentes que, em vez de falar aquela palavra feia, só diz, putz, diga se converteu o palavrão, Mas a gente tem que cuidar, querido, até com isso. Não vou chamar isso de palavrão não, mas isso é uma mutação cristianizada. O texto continua e diz assim, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados por dia da redenção. Como que se entristece o Espírito Santo? Longe de vós, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim como toda malícia. A maior parte dos pecados que está relacionando aqui é da língua. A Bíblia diz, não entristeça o Espírito Santo. Sua forma de falar, crente, precisa mudar. Você pode dizer amém? Então, eu não tenho direito de resmungar um palavrão comigo, eu não tenho direito de botar esse rótulo e esse adjetivo em ninguém. A maneira de falar nossa precisa mudar. Em Efésios mesmo, no capítulo 5, Efésios 5, a partir do versículo 3, a Bíblia diz assim, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos, nem conversação torpe. Querido, essa palavra aqui, traduzida como torpe, diferente da outra que é a palavra podre, a escrotes no grego significa obscenidade, imoralidade. Tem muito palavrão, queridos, saindo da boca de muito crente, que são obscenidades, são imoralidades. A Bíblia diz, nem obscenidades, nem palavras vãs. O que é uma palavra vã? Que não contribui, não edifica para nada. Tem crente que não está falando palavrão, mas nada que ele fala presta. Depois ele diz, ou chocarrices. Querido, aqui a gente precisa entender.
Essa palavra chocarrice, ela está ligada à atitude de escarnecer um do outro. Eu acredito, querido, que existe um certo nível de liberdade entre algumas pessoas para brincar um com o outro. Que a gente pode sem estar ferindo, porque tem gente que, quando ele brinca com o outro, quer que todo mundo ria. Se alguém fizer a mesma brincadeira com ele, ele fica aborrecido. Né? Eu digo sempre, Jesus diz, fazer aos outros o que quereis que vos faça. Né? Agora, tem pessoas que podem ter a liberdade de brincar, tirar com a cara um do outro, num nível de liberdade, de intimidade. Não é disso que a Bíblia está falando de chocarrice. Tem gente, querido, que o tempo todo está escarnecendo e zombando dos outros. Isso é chocarrice. Quando Davi está lá, querido, pulando diante de Deus, celebrando, Mical, sua esposa, está olhando ele pela janela, no coração já censurando e descendo a língua nele. Irmão, Mical não está sendo só crítica. Outro dia uma pessoa falou, pastor, o senhor está confrontando minha capacidade crítica. Eu falei, não, estou mandando você engolir ela. Você pode ser crítico quanto quiser, querido, mas use sua boca para falar o que levanta os outros. Nós podemos, em amor, conseguir corrigir alguém e ajudar ele a chegar em algum lugar. Tem gente, querido, que não ajuda ninguém, não corrige ninguém, ele mesmo não faz direito o que quer que os outros façam e vive batendo. Agora, tem outros que vivem zombando. E o escárnio, querido, quando a Bíblia fala da roda dos escarnecedores, não é só uma roda de piada. Está falando de gente que zomba dos outros. E Mical zombou de Davi. Quando ele chega, ela esculhamba com ele em casa pela sua atitude. Querido, curiosamente, coincidentemente, a Bíblia diz assim, Mical não pôde ter filhos durante toda a sua vida. Pensa numa coisa, querido, que gera esterilidade na vida espiritual, esse tipo de atitude. O criticismo exagerado, o escárnio, a zombaria. E a Bíblia está falando contra tudo isso. Então vou botar isso tudo no pacote aí dos palavrões ou do palavreado errado. E diz assim, coisas essas inconvenientes. Fala comigo, inconveniente. Fala para alguém perto de você, inconveniente. A Bíblia diz, antes, pelo contrário, em vez de conversação torpe, em vez de palavras vãs, em vez de chocarrice, essas coisas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Porque o que deve sair da nossa boca é louvor e gratidão. É palavras de bênção, não é só para bendizer e exaltar a Deus, não. A Bíblia diz, com a boca que nós bendizemos a Deus, amaldiçoamos o irmão, não pode ser assim. A Bíblia não está só dizendo para eu abençoar a Deus, ficar quieto. Nós precisamos aprender a abençoar os outros, falar bem dos outros. Fale nem que seja pela fé. Outro dia o irmão falou, pastor, mas aquele não dá nem para nenhum louvor, nenhum elogio. Eu falei, fala pela fé, acreditando que ele vai chegar lá. Né? Semeando a palavra na vida dele. Então, eu olho, querido, para esses princípios bíblicos e eu não sei como você reage, mas isso traz temor ao meu coração. Em Colossenses 3:9, capítulo 3 de Colossenses é muito parecido com o de Efésios 4 e depois um pedaço do 5. O texto diz assim, não mintais uns aos outros. Eu, na verdade, quero começar um pouquinho antes. Versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ele mostra que essas coisas estão ligadas à carne. Né? Ele diz assim, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andáveis vós também outro tempo quando vivias nelas. Agora, porém, esse agora, porém, que você está em Jesus, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência. Aí ele diz assim no versículo 8, linguagem obscena do vosso falar. Né? No versículo 9 ele diz, não mintais uns aos outros, mas mentira, irmão, vai ser para outro dia da série. A Bíblia fala de uma linguagem obscena no vosso falar. E muita gente, querido, tem um palavreado, né, que eu fico imaginando essas coisas que não convêm a santos. A gente tem que mudar essa forma, essa maneira. Porque os seus lábios, que deveriam ser um instrumento de Deus para abençoar os outros, para ser voz profética, para adorar a Deus. E é evidente, querido, Isaías percebe que aquilo é tão sério, que ele se arrepende profundamente, porque ele sabe que se ele não se arrependesse e não crescesse naquela área experimentando o toque de santificação de Deus, ele iria abortar aquilo que Deus tem para fazer. Querido, algo que eu tenho percebido é que a atitude de blasfemar, de xingar, de falar mal, né, isso tem uma fonte.
Deixa eu te mostrar essa fonte. Abre comigo em Tiago, capítulo 3. No versículo 2, Tiago diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ele diz, todos tropeçamos. Nenhum de nós alcançou a perfeição, a maturidade ainda. Mas Tiago está dizendo, olha, apesar de todos ainda tropeçarmos, ele diz, nessa área, se o camarada dominar o jeito dele falar, ele tem o poder de refrear todo o seu corpo. Aí ele dá alguns exemplos. Versículo 3, ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Versículo 5, assim também a língua. Do mesmo jeito que ela dá direção, né, o freio do cavalo dá direção a ele, que o leme dá direção ao navio, ele diz, a língua vai dirigir nossa vida. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha, uma pequena brasa, né, uma pequena fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Pensa no lugar, querido, que o cão, que o diabo, o inferno quer inflamar. É a sua forma de falar. Porque ele sabe o poder que isso tem. Agora, quando ele continua a linguagem, né, o exemplo, ele diz assim, versículo 7, toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Eu fico impressionado com a capacidade do homem de domar os animais. Né? É uma cobra que o camarada toca e consegue segurar a onda, né? É um golfinho, uma baleia que você vê numa apresentação fazer o que quer. Ele diz, agora a única coisa que o homem não doma é a sua língua. Ele diz, versículo 8, a língua nenhum dos homens é capaz de domar. É por isso que nós precisamos da obra da cruz, da ação do Espírito Santo em nós, amém? Diz assim, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Às vezes até me parece, tem alguns crentes que o veneno corre no canto da boca. É aquela linguinha bifurcada. Ele diz aqui no versículo 9, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição, meus irmãos. Não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce ou o que é amargoso? Agora, parece que a conversa de Tiago acabou aí. Mas se você olhar, querido, ele volta a falar de uma influência maligna no que ele está dizendo. Ele diz no versículo 15, essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. A versão diz diabólica. Querido, ninguém se engane, quando a Bíblia diz não dê lugar ao diabo, é porque ele pode interferir se a gente der espaço. E pensa num lugar, querido, que o cão quer, né, botar o veneno dele, é na nossa forma de falar. Agora, uma coisa que me chama a atenção, querido, mais uma vez, em relação ao que nós podemos dizer que isso é uma procedência maligna. E no livro de Apocalipse, no capítulo 13, um texto que fala ali do que nós chamamos de as bestas do Apocalipse, a Bíblia diz a respeito do dragão, que no capítulo 12 deixa claro que é o diabo, e diz que o dragão deu autoridade à besta. Não só lhe deu autoridade, né, mas deu, né, o poder de fazer algumas coisas. Olha o versículo 5. Diz assim, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e a autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. E uma das primeiras coisas que o diabo faz em relação a essa besta é dar o poder de falar blasfêmias. Porque isso, querido, se origina na natureza de Satanás. Eu fico impressionado, querido, quando algumas pessoas manifestam um nível mais profundo de endemoniamento. Tem gente opressa, né? Tem gente até debaixo de uma certa influência, mas há algumas manifestações, querido, como algumas que nós lemos na Escritura, do que os demônios faziam com as pessoas. Eu tenho visto algumas cenas que ninguém questiona que a pessoa está endemoniada. Ontem, hoje pela manhã, vou falar aqui, me lembro, alguns anos atrás,
um irmão liderando uma célula falou: pastor, será que o senhor pode me fazer uma visita na célula essa semana? Eu falei: por quê, meu querido? Ele falou o seguinte: consegui convencer um pai de santo aqui do bairro a vir na reunião, e disse que vem. Ele falou: pastor, pensa num cara que lá do lado de lá está cheio de autoridade, cara quente do lado de lá. Ele falou: só por precaução, sabe que o senhor podia vir na célula hoje? E eu falei: eu vou sim, querido. Né? Eu particularmente gosto do fight, da briga. Eu falei: mas eu não vou participar de nada da atividade da célula, eu vou estar aí com qualquer pessoa assistindo. Eu falei: a menos que aconteça algo com o seu visitante, aí você deixa comigo, né? Porque eu percebi que ele estava assim realmente receoso. E, irmãos, eu acho que só deu tempo da gente começar a cantar a primeira música de adoração. Penso num cara que endemoniou, né? Mas assim, a face, a feição dele deformou, mudou completamente, a voz. Ele veio até a cadeira onde eu estava, uma cadeira sozinha já era pesada, madeira maciça, mas tinha 120 e tantos quilos, não importa quanto, em cima, né? Ele veio rastejando no chão como uma cobra, querido, uma cena assim medonha. Os irmãos já foram levantando tudo para orar mais longe. E ele veio na direção onde eu estava, na minha cadeira. Eu não levantei, fiquei o tempo todo quieto, só olhando aqui. Quando chegou onde eu estava, ele pegou assim o pé da cadeira com uma mão, um bicho magrinho, franzino, né? Com uma mão, e eu sentado em cima. Eu não sei se com a mão ele dava conta da cadeira sozinha, mas eu estava sentado em cima. E com a mão ele pega num pé da cadeira e me levanta assim um palmo do chão. Então, quando a turma viu aquilo, parece que eles decidiram: nós temos certeza que isso é demônio. Aí não sobrou mais um crente perto. Eu continuei ali sentado, falei: põe de volta no chão. Se você se meter comigo, você vai se dar mal. Expulsei o demônio. Mas algo que aconteceu antes de expulsar aquele demônio me chamou a atenção. É a maneira, querido, como pessoas nesse nível de endemoniamento começam a xingar e a blasfemar. Pensa numa coisa que procede do inferno, essa forma de falar. E às vezes, querido, eu e você já fomos salvos por Jesus, lavados no sangue de Jesus, cheios do Espírito Santo. Nós estamos emprestando a nossa língua a uma fonte maligna, né, como essa. Querido, não convém que seja assim. Eu creio que quando vamos repetindo esse tipo de pecado, né, nós estamos entrando num lugar onde nós começamos a abortar aquilo que Deus tem que fazer. Pastor, tá bom, já apanhei o suficiente. O que eu faço para mudar isso? A primeira coisa, eu quero terminar com isso, aqui que eu quero concluir. A primeira coisa que eu e você precisamos fazer, entendendo como isso é sério e o como nos prejudica, eu creio que nós precisamos nos arrepender. Você pode dizer amém? Isaías, querido, se arrependeu. Naquele momento ele enxerga a sua miséria. Eu gosto daquele texto de Tiago, quando ele diz: senti as vossas misérias. Às vezes, querido, nós não deixamos o Espírito Santo trabalhar no nosso íntimo um nível profundo de arrependimento. Mas Isaías permitiu. E quando ele se arrepende, ele está ali diante de Deus confessando o seu pecado, porque Deus só pode mudar, querido, uma área da minha e da sua vida onde a gente admite que precisa de mudança. Muitas vezes a gente é orgulhoso demais para se arrepender, para reconhecer, para confessar algo. Mas a gente precisa fazer isso. E no momento em que ele está lá, se arrependendo, confessando, a Bíblia diz que um anjo pega uma brasa do altar e toca na boca dele. Eu quero te dizer, querido, nesse ambiente de oração, onde eu e você nos arrependemos, tem graça de Deus para trazer santificação na minha e na sua vida. E eu e você, a semelhança de Isaías, também vamos poder ouvir Deus dizendo: a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Eu creio que Deus está trazendo, querido, um tempo de santificação sobre essa casa. Há um vento do Espírito soprando, a gente vê Deus tentando interferir nas reuniões, tentando nos levar além, mas, querido, para que a gente esteja debaixo de uma ação tremenda dele, tem que ter arrependimento. No livro de Joel ele fala de arrependimento. Depois de falar um monte de arrependimento, ele diz: e acontecerá depois do quê? Do arrependimento, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Eu creio que Deus está nos chamando ao arrependimento de muitas coisas, mas em especial, querido, desses pecados da língua. A gente precisa mudar a forma de falar. Você pode dizer amém? Pastor, se eu só arrepender, chorar e orar, está tudo resolvido? Não, querido, é um bom começo. Mas eu acredito que o que a gente precisa é se encher da palavra.
Mateus 12, 34, né? Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Tem gente, querido, que não acontece, não importa o que aconteça. Tem crente que você esbarra nele em qualquer circunstância. Vai sair glória a Deus, vai sair aleluia, vai sair versículo, vai sair uma oportunidade de agir de forma diferente. E eu creio, querido, que quanto mais nós nos enchemos de Deus e do que Deus tem, a Bíblia diz que nós não podemos nos conformar com esse mundo, tomar forma desse mundo. Eu sei, querido, que em algum momento você vai continuar ouvindo os outros falar de forma errada. Eu sei que se você, como cristão, for em determinados ambientes, eu nem acho que a gente deveria viver por lá, mas alguns ambientes que, se você passar, é inevitável. Primeira vez que levei meu filho no estádio, falei: filho, vamos orar, clamar o sangue de Jesus no ouvidinho, e depois orar para esquecer tudo que nós vamos ouvir essa turma falar, porque o negócio vai ser tenso. Mas, querido, a gente não pode tomar a forma do mundo. A gente não pode sair de lá agora acostumado falando a mesma coisa. A Bíblia diz que nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente. E o que pode, querido, reprogramar você é a palavra de Deus. Ela tem o poder de transformar a sua mente. Quanto mais você se enche dela, mais você vai falar dela. Cada vez que o diabo apertava Jesus naquela tentação no deserto, ele vinha com algo, Jesus dizia: está escrito. Vinha com outra coisa: está escrito. Manda versículo atrás de versículo transbordando, porque a boca fala do que está cheio o coração. Agora, eu creio que além de nos encher da palavra, de nos arrependermos do que já falamos, a gente deve aprender a orar de forma específica por isso. Então, em Mateus 6,3, Jesus nos ensinou a orar: não nos deixe cair em tentação. Se essa é a sua área de fraqueza, se essa é a área onde você tem cedido, você tem que orar mais por isso. Você tem que clamar a Deus, dizendo: Senhor, me dê graça, me dê capacidade de andar em vitória, me dê capacidade de mudar a forma de falar. No Salmo 141,3, eu gosto desse salmo e da oração que ele faz. Se você for rápido de endereço, abra lá comigo. Salmo 141, versículo 3. Davi diz assim: põe guarda, Senhor, a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Irmão, olha que oração tremenda. Senhor, põe um guarda na porta da minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Me ajude a me manter em vigilância. Nós precisamos de uma atitude e de uma postura diferente. Eu acredito, querido, que orar especificamente por isso vai nos ajudar muito. Não dá para a gente se encher da palavra de uma vez, só hoje. Isso tem que ser parte do seu estilo de vida. Mas nós podemos começar nos arrependendo. E podemos começar hoje, querido, não limitar só essa oração, mas tendo um tempo de oração. Eu quero te convidar a se colocar em pé, por favor.